A diretoria tem noção do impacto que o jogador Vina tem com a torcida, do que ele pode influenciar tanto dentro quanto fora de campo? Normalmente a gente não pergunta de um jogador assim direcionado do mercado, Haroldo, mas é um assunto latente, o jogador posta nas redes sociais querendo voltar. Eu queria que você respondesse aí sobre essa questão Vina, né, e possibilidades aí do retorno ou não. Claro que todo mundo tem noção, né? Todo mundo lida com futebol, particularmente. Eu vivo o Ceará diretamente envolvido na gestão aí há quase 20 anos, quase metade da minha vida. Então dá para ter noção do que é o Ceará e de tudo que envolve o Ceará, né? O Vina é um grande jogador, fez um ano de 2020 mágico no Ceará, absurdo que ele fez naquele ano, tanto que chegou a entrar na lista de pré-convocação. Não, pode seguir o horário, tá tranquilo. Isso era o Matheus aqui sinalizando que o horário estava acabando pro Cláudio. Eu estou dizendo aqui que a gente pode seguir. Opa. Deve ter mais perguntas aí. Vai até 1h da tarde agora, lascou. Nem tanto, mestre. Pode seguir mais um pouco. Então, sim, a gente tem plena noção do quanto o Vina é querido, isso tudo, né? Eu sou torcedor também o vi jogar e, enfim, a admiração, o quanto ele é querido, isso tudo tem. Mas, assim, para esclarecer, eu não estou dizendo aqui que Vina vem, que Vina não vem. Estou só apenas mostrando como funciona o clube. O clube tem processos, qualquer decisão, qualquer movimento de vinda, de saída, eu falei não de Vina, certo? De vinda ou de saída de atletas, enfim, tudo isso passa por esse processo. Imaginem aí como uma esteira de fábrica, né? A informação vai passar por diversos setores e vai depurada e tal, até chegar numa conclusão, e sem exceção, né? Isso funciona para qualquer movimento que o clube faça. Então, uma análise sobre o Vina também passaria por esses processos. Então, isso exclui, para deixar claro para todos, exclui a vontade de alguém, isso não é uma questão de alguém querer, de não querer. Inclusive, no momento que a gente está ali, porta fechada, em mesa de discussão, 6, 7 pessoas, alguém dizer que eu quero, ou então eu não quero, isso não é argumento, nem é critério para a gente fazer algum movimento, isso é irrelevante. Entendi. A análise é realmente técnica e dentro dos critérios que o clube estabeleceu. Então, a vontade de alguém não é um critério. Não prevalece. Então, não se aplicaria ao Vina dessa forma. Não é uma questão de querer, não é uma questão, por exemplo, do meu gosto enquanto torcedor. Então, não se aplicaria. É bom esclarecer também, e é uma realidade, o Vina está num momento de mercado que é um pouco diferente do Ceará. Tem uma disparidade aí, mas não sei o que irá acontecer. O que eu posso dizer claramente, de forma muito transparente, é que hoje não há uma negociação em andamento. Não há. Isso é uma realidade. Estou deixando claro isso, né? Eu sei que o presidente já falou isso, acho que o Lucas Drobski já falou também em algum momento, e eu estou reforçando, não há uma negociação em andamento. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, não sei, o tempo dirá. Haroldo, vou só insistir nessa questão de contratação, obviamente você vai responder se puder, né, para não atrapalhar a estratégia de mercado, mas porque teve uma entrevista do Danilo Bittencourt que ele fala sobre a folha salarial, que poderia ter ali um aumento para segundo semestre, né, do futebol brasileiro e tal, até porque o Ceará estaria abaixo do teto. E aí haveria uma sobra que poderia ser utilizada para aumentar esse teto hoje que existe na folha. Foi mais ou menos isso que ele falou, você pode explicar melhor. Faz parte da estratégia do Ceará ter esse punch a mais aí para qualificar o elenco para o meio do ano? O que é que você pode falar sobre essa questão? Bom, vamos lá. Uma das partes boas de aplicar processos, enfim, da integração de departamentos, como a gente viu falando, é conseguir executar um planejamento. A gente, em setembro para outubro do ano passado, outubro, mais ou menos, a gente definiu um planejamento para esse ano, com limites orçamentários, enfim, que é o que foi apresentado ao Conselho no final do ano e a gente executa durante este ano. A gente tem um limite para a folha, para movimentações de aquisições, empréstimos, para gastar com luvas, com comissões, enfim. Sim. Tudo isso está definido dentro de um orçamento e a gente tem sempre, não é que sobra, porque dinheiro não aguenta desaforo para estar sobrando, né? É verdade. No clube de futebol o dinheiro não sobra. Perfeito. Mas a gente tenta não chegar ao teto da folha para conseguir ter alguma margem para novos movimentos se necessários. A gente tem que deixar alguma margem para isso, né? E a gente deixou essa margem para essa janela do meio do ano. Não é algo assim tão significativo,
mas a gente tem alguma margem para fazer os movimentos que a gente precisa. Obviamente, contemplando, por exemplo, se eu precisar fazer mais ainda, eu vou ter que tirar esse recurso de algum outro lugar. Ou eu não vou gastar menos em estrutura, ou em logística, ou não vou fretar os voos que eu pretendo, ou vou ter que fazer alguma saída, ou algum negócio que foi feito, alguma venda, por exemplo, que gerou recurso, e eu consigo realocar. Mas assim, o dinheiro não dá cria, né? Tem um orçamento previsto que a gente tem que executar. A gente tem feito seguido à risca esse orçamento. Então a gente conseguiu deixar alguma margem ainda para novos movimentos. Isso é planejamento, a gente tem que pensar o ano todo do clube, né? Eu não posso chegar agora e dizer assim, por exemplo, eu preciso fazer aqui X movimentos. Mas eu vou fazer X mais 3, porque aí pode ser que dê certo. Não dá para agir assim de forma aleatória, né, empírica. A gente tem que fazer com planejamento e a gente tem conseguido fazer isso. Tá, é algo que a gente tem falado nas lives, assim, que a tendência é que haja uma qualificação de forma geral, né, dos clubes da Série A. Vocês entendem dessa forma também, que o segundo semestre é mais difícil, vai ter a volta do Mundial, os times que estão desesperados na parte de baixo da tabela vão contratar, às vezes, de forma irresponsável, mas vão tentar dar um jeito de contratar. Como é que vocês veem essa situação e se isso impacta no planejamento, se o Ceará tem ali uma reserva para, de repente, o resultado não está acontecendo, vamos fazer um movimento mais agressivo? Como é que vocês pensam em relação a isso? Primeiro, a gente não pode moldar o nosso planejamento em razão do planejamento dos outros clubes. Os outros são os outros, né? O que eles vão fazer, o que não vão fazer, não compete a nós. Nós temos que ter segurança e convicção, e isso é formado no dia a dia, todo dia uma análise, a geração de informações, a conclusão dos profissionais que estão ali com olhar técnico para conseguir identificar carências, necessidades. E isso é a parte mais fácil, identificar carências no dia a dia de um elenco, movimentos que precisam fazer, ou estruturais, enfim. Isso é a parte mais fácil. Solucioná-las é que é a parte mais difícil. Né? E a gente precisa gastar os poucos recursos que a gente dispõe de uma forma muito eficiente. Então, a gente tem um planejamento, sim, que nós pretendemos executar, mas isso não é moldado pelo que os outros clubes vão fazer. A gente não pode pensar dessa forma, né? Muito menos agir em desespero. A gente está com um bom início de campeonato, isso é apenas um bom início de campeonato. Sim. A gente não pode tirar os nossos pés do chão por isso, nem se iludir com um momento. É um retrato do momento, no momento nós estamos bem. Se Deus quiser, seguiremos bem, mas não tem garantia disso, né? A gente está num campeonato muito difícil, que tende a trazer oscilações, isso é normal que aconteça, e a gente não pode se desesperar, não. A gente tem que ter segurança e, como eu disse, convicção no que a gente está fazendo para conseguir manter o foco, né, dentro do campeonato que a gente precisa disputar, dentro da realidade do Ceará neste campeonato. A gente não pode perder foco. Esse é o principal. Nossa bússola não pode perder o norte de jeito nenhum. É natural que o clube que está em muita dificuldade faça movimentos mais desesperados e tal. Isso é perigoso, porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo e a situação piore bastante, né? Até para, se alguém consumar um rebaixamento, por exemplo, e um retorno fica muito mais difícil depois. Enfim, essa medida do que fazer, do que não fazer, gastar ou não, é sempre muito tênue no futebol. Por isso a gente precisa estar com foco bem ajustado no planejamento que a gente fez e seguir. Perfeito. Só para complementar. Isso não quer dizer que o planejamento não possa ter ajustes, sim, conforme a necessidade. Certo. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma planejada, moderada, né? Não com arrobos de momento ou de emoção. Até para ajustes precisa um processo também, né? Isso, a gente tem que ser técnico. Perfeito.